conversar sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2025, agora são aproximadamente 20 para o meio-dia. Eu vou me reportar a fatos que aconteceram no dia de ontem. Eu fiz um vídeo que fala sobre os resultados do Banco do Brasil, vou deixar no final. E no dia de ontem, provavelmente por conta dos resultados, as ações do Banco do Brasil acabaram sofrendo uma pressão bem forte e desceram. E nessa descida, nós demos uma olhada e talvez as ações elas tenham vindo a se oferecer. Nós vamos mostrar tudo o que pode ter acontecido e as medidas que nós tomamos. Não, claro, em relação às motivações do mercado para fazer com que a ação do Banco do Brasil escorregasse, mas principalmente porque, vendo esse movimento, o que nós poderíamos fazer em função do método que nós utilizamos aqui no canal. E aqui eu tenho um registro em imagem de como o mercado fechou no dia de ontem. O Ibovespa, 127.600 pontos, tinha subido 0,23%. Veja que o Banco do Brasil aqui em cima, ele fechou a R$ 28, aqui registrando uma queda de 2,98%, mas a queda chegou até a ser um pouco mais profunda, vindo aqui a R$ 27,79. Então nós lançamos uma ordem para R$ 27,90, ela foi executada aqui perto das 4 da tarde, passando um pouquinho das 4 da tarde de ontem, lembrando, né, dia 20 de fevereiro, onde então nós adquirimos mais 38 ações por R$ 27,90. Caso você seja novo aqui no canal, eu sempre vou mostrando o método passo a passo de tudo o que eu fiz, registrando de uma maneira formal, para que você possa entender assim, tudo o que eu vou construindo. Caso você venha aderir ao método, você já tem então um princípio de como você pode fazer no caso de você conduzir os seus investimentos. Eu até nem sei se tem algum outro canal que faz esse passo a passo, sendo que aqui nós mostramos então do ponto de vista do registro, depois do ponto de vista do que existe dentro do nosso racional de compra e, por fim, nós mostramos como estamos em relação às metas que estabelecemos normalmente no início do ano. Mas a primeira coisa que fazemos dentro do nosso método é exatamente o registro dessa compra. Então, no dia 20 de 2 por R$ 27,90, passamos de 6.511 ações para 6.549, portanto, mais 38 ações. Deste outro lado aqui, você pode ver, nós temos os proventos que foram pagos pelo Banco do Brasil desde 2018 até 2024. Deste lado aqui, porque são os proventos, os valores que foram pagos antes que o Banco do Brasil fizesse um desdobramento das suas ações, de 1 para 2 ações. Então, portanto, claro que isso altera o preço, deste outro lado aqui, ó, o preço, altera o valor dos proventos que foram pagos. Então veja aqui, em 2024, pagou R$ 2,61. Na média, nos últimos 5 anos, portanto de 2020 até 2024, pagou R$ 1,77 aproximadamente. Por que nós queremos saber isso? Porque o nosso objetivo é sempre receber no mínimo 6% em dividendos pelo valor que nós pagamos pela ação. Por exemplo, se nós comprarmos uma ação a R$ 10, nós queremos receber pelo menos em dividendos 60 centavos, que seria 6% de R$ 10. Para saber o que eu poderia no máximo pagar para receber R$ 1,77, então o que eu faço? Eu pego o preço da ação não, o dividendo que foi pago, R$ 1,77, e divido por 6%. Então aqui está a média do dividendo. Quando eu divido isso aqui por 6%, eu tenho o preço teto da média dos últimos 5 anos, ou seja, R$ 29,52. É o máximo que eu aceito pagar quando eu olho para a média desses proventos que aconteceram no passado. Porém, você pode ver ó, que os dividendos do Banco do Brasil eles vêm crescendo em média 15,39% ao mês. Portanto, eu preciso levar em consideração, não a média, né, porque é um crescimento interessante, 15,39%, mas também saber assim, tá, e se fosse o último ano, quando o Banco do Brasil pagou no ano de 2024, R$ 2,61. Se eu considerar só o último ano, o meu preço teto ficaria aqui a R$ 38,13. Então veja que está bem disparo ali, né? 38 com 29. Então eu fiz a média dos dois, que me parece assim ser o mais razoável. O meu preço teto fica aqui em R$ 33,83, que eu vou colocar aqui embaixo como meu preço teto. Até para me lembrar mais adiante quando eu for pensar no racional. E esse preço teto de um pouco mais de R$ 33, ele leva em consideração o que aconteceu no passado. Mas por isso a gente utiliza as leituras que nós fazemos durante as apresentações de resultados para a gente enxergar o futuro também, olhar para frente. E o que pode acontecer, por exemplo, no ano de 2025, onde, por conta ali, se você for ver, né, da receita que a gente estima, mais o lucro líquido que a gente estima, esse aqui, ó, podendo pagar aqui R$ 2,81. Eu vou deixar o vídeo no final onde eu mostro como é que se chega nesses números aí.
Pois bem, se eu dividir R$ 2,81 por 6%, o meu preço teto vai ficar aqui ó, em R$ 46,91. Já começa até a se distanciar daqueles 33 que a gente viu lá atrás. Então, é um outro preço teto com o qual nós trabalhamos. Nós também levamos em conta o patrimônio líquido do Banco do Brasil, 184 bilhões de reais aproximadamente. Se eu dividir isso pelo número de ações que o Banco do Brasil possui, eu vou ter um valor patrimonial por ação, ou seja, quanto vale uma ação em termos de patrimônio que o banco possui, o líquido, né? Patrimônio líquido. R$ 32,15. Se eu estou pagando pela ação R$ 27,90, aqui ó, no meu preço da ação sobre o valor patrimonial por ação, significa que eu estou comprando uma ação com 13% de desconto. Quando está abaixo de 1 esse valor, do preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, tem dois indicativos, que a ação pode realmente estar barata e que o risco é praticamente inexistente de eu comprar uma ação que está abaixo do seu valor patrimonial. Se eu considerar o preço da ação sobre o lucro líquido por ação em 5,09, ou seja, em função do lucro líquido, não é em função dos dividendos, eu vou receber de volta em aproximadamente 5 anos e 1 mês. E aqui do lado, ó, se eu dividir o dividendo pelo preço da ação que eu estou pagando, eu vou ter um dividend yield de 10,9%, que é bem acima dos 6% que eu estou procurando. E isso me permite ter o racional dessa compra. Então dê uma olhada aqui ó, no racional da compra, no dia 20 de fevereiro, compra em Banco do Brasil, 38 ações por R$ 27,90. O que tinha na minha cabeça quando eu comprei? Porque quando eu quiser olhar para o passado, saber por que eu não estava comprando o Banco do Brasil, aqui está a explicação. Um dividend yield de 10,09%, um PL, preço da ação sobre o lucro líquido por ação de 5,09, mostrando aí, né, que eu posso receber de volta em função do lucro líquido em 5 anos e 1 mês, o preço da ação sobre o valor patrimonial por ação de 0,87, ou seja, uma ação aparentemente com desconto em função do seu valor patrimonial por ação de 13%, e o preço teto, o menor dos dois que eu utilizo, tanto quando eu olho para o futuro quanto quando eu olho para o passado, R$ 33,83, indicando que até sob o ponto de vista do preço, essa tenha sido uma boa compra. E o conjunto dos registros são finalizados atualizando as nossas metas. Veja que eu tenho metas aqui para um biênio, 25 e 26. Lá em 2026, a meta para o Banco do Brasil é que eu tenha 7.500 ações. Eu já tenho 6.549, estou a 87,32% da meta, faltando menos de 1.000 ações para completar essa meta. E veja que nós também temos um registro aqui ó, de metas do ponto de vista do que nós queremos em ganhos e proventos, em média por mês. 4.700 está aí. Já estamos bem acima dessa meta aí. E, só que, claro, tem 2 meses que nós não recebemos proventos, que normalmente é o mês de julho e o mês de outubro. Então pode dar um descolamento aí. Mas provavelmente a gente vai acabar superando essa meta. Até o presente momento já recebemos R$ 5.285, que dá uma média mensal de R$ 440,95 por mês. E estamos a 9,37%. Só que no dia de hoje já recebemos também proventos da ISA Energia, que eu vou registrar no próximo vídeo, até para que isso não fique mais longo. E o que nós fazemos com esses proventos? Sempre compramos mais ações, até porque o Banco do Brasil em março nos pagará uma quantidade bem interessante de proventos. E esses proventos naturalmente serão revertidos em novas ações, indicando aí que quando formos receber novos proventos, será em cima de um conjunto maior de ações, aumentando o nosso lastro, indicando que a nossa meta será atingida com alguma tranquilidade no final de 2025. E nós acreditamos que vai ficar ali em torno de 5 mil, um pouco mais de 5 mil reais por mês. É muito, é pouco, vai depender de cada um, mas a gente entende que não importa o quanto uma pessoa pode achar muito ou pouco. O importante é que o patamar a ser atingido sempre é o momento em que esses proventos acabem pagando por todas as despesas que nós temos. É quando então a gente diz, estamos com a nossa liberdade financeira. Ou seja, se não quiséssemos mais trabalhar, não trabalharíamos e os proventos pagariam por tudo aquilo que nós temos em termos de despesa. Mostrando aí a eficiência do método do canal. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, um grande abraço.